Quando um método se torna intocável, ele deixa de servir a verdade e começa agora a competir com a verdade. Fala, povo de Deus, Edivaldo Dias aqui. E nesse nosso próximo vídeo aqui, eu quero estar falando um pouco para você como mostrar, como preservar, na verdade, os princípios bíblicos, sem você querer transformar os seus métodos, as tradições ou as suas preferências humanas em um mandamento de Deus. E aqui é muito importante porque é algo muito perigoso quando você começa a acreditar que uma metodologia ela é um mandamento e você começa a defender aquilo como se fosse um fato. E aqui nós vamos dividir, principalmente nessa abertura rápida aqui, em dois grupos. Tem um grupo que defende aquilo piamente como sendo de Deus, porque nós sempre fizemos assim, porque aqui é feito assim, e aí você não pode questionar nada do que é feito lá. E você pode, talvez na sua mente, você já até desenhou aí em algum lugar, né? E esse lugar ele pode ser uma metodologia de algum desenvolvimento, pode ser até mesmo as igrejas hoje em dia tem muitas assim, ou seja, pode ser qualquer lugar, desde que ela tenha uma metodologia, porque a metodologia ela é importante, as tradições ela é importante, a cultura ela é importante, desde que ela não substitua os princípios da qual realmente é o que é realmente muito importante. Então, você tem um grupo onde defende aquilo porque sempre foi feito daquela forma, ou porque aqui é feito dessa forma, e nós temos outro grupo que ele já questiona, ele acha que não pode ser daquela forma, porque daquela forma ali não tem a ver com aquilo que ele pensa, não tem nada a ver, e aí começa a questionar sem um fundamento nenhum. Então, entenda uma coisa, quando o método ele começa a se tornar intocável, quando algo, porque a verdade ela sempre se sustenta. A Bíblia fala assim, ó, nada podemos contra a verdade, senão pela verdade. Então a verdade ela sempre vai se sustentar. Só que a verdade é que muitas vezes nós por ter não permitir muitas vezes, não ter argumento para defender aquilo que nós acreditamos, e nota que sempre foi esse o questionamento, que a gente possa estar pronto para defender a nossa fé, ter argumento para defender aquilo que nós acreditamos. Sempre foi essa a proposta da palavra de Deus, de nós nos prepararmos para podermos defender a nossa fé, aquilo que nós acreditamos. Mas entenda que existe hoje uma disputa entre esses ou aqueles, onde muitas vezes, por fato de você estar fazendo repetidamente algumas coisas, as pessoas deixam de questionar. Quando você entra, quando você vai entrar em algum lugar, um exemplo aqui que a gente fala bastante sobre desenvolvimento pessoal, você entra no método, antes de você entrar, você olha para ele, você questiona, você vê se tem a ver, se não tem a ver, bacana, aí você decide, você entra. Legal. Aí você, depois que você entrou, você começa a já não mais olhar aquilo como sendo importante, de você então continuar questionando aquilo. Tipo, o fato de você ter visto o suficiente e ter decidido entrar, não quer dizer que agora tudo que vai acontecer ali agora tá certo, né? Eu falo porque já vivi aqui, se você for olhar no canal, você vai ver que tem vários vídeos de vários tipos de desenvolvimento pessoal, porque já faço isso há mais de 10 anos. Então, tem várias metodologias da qual eu uso como ferramentas, certo? E antigamente eu usava muito essas ferramentas como se fosse algo, não, eu sou isso, eu sou aquilo, não, eu sou PNL, eu gosto da PNL, não, eu trabalho em cima da neurociência, não, eu trabalho em cima da linguagem da doença, não, eu trabalho em cima da linguagem corporal, não, eu trabalho em cima do coach, ou eu trabalho. Agora chegou, né, uma das metodologias que mais tem falado, que é a da aliança divergente, não, eu trabalho em cima dos pilares, dos princípios. Eu não estou questionando nenhuma delas, eu só falo para você que, se você é cristão, o que você deve zelar é pelos princípios. Porque todas essas metodologias, elas vão trazer sim uma facilidade, porque a metodologia ela nos traz essa facilidade. Só que eu não quero nem me alongar muito nisso aqui, que eu quero explicar isso no decorrer desse vídeo. Mas é importante que você precisa entender que sempre quando nós fizermos tivermos esse olhar de entender, foi, peraí, se isso aqui não pode nem ser questionado, alguma coisa tem. Porque a partir do momento que o método ele se torna intocável, ele deixa de servir a verdade, porque é para isso que o método serve.
É para isso que o costume serve. É para isso que uma, que uma, que uma tradição serve. É para poder comunicar, para poder levar, é como um mensageiro, sabe? É para poder levar aquele princípio até um povo. Então, a linguagem é uma metodologia que eu uso para alcançar o povo. Tem pessoas que vão me ouvir e vai se identificar, tem pessoas que vão me ouvir e não vai se identificar. Por quê? Porque minha linguagem é uma ferramenta para alcançar um povo. Então, eu falo de um jeito que alcança um povo. Então, entenda que tudo isso é muito importante, mas o fundamento sempre vai ser o mesmo. Ele não vai mudar. Por isso que a Bíblia fala assim: eu sou o Deus que não muda, porque o fundamento já fala, ele é a base, ele é o fundamento onde é estabelecido toda a metodologia. A Bíblia fala assim: cada um veja como edifica. Né? Então, assim, já foi colocado um fundamento, que é o princípio, que é a palavra, que é Cristo, a nossa pedra angular. Sobre essa pedra nós temos que edificar, mas cada um veja como edifica. Então, nota que a primeira prova aqui que eu vou trazer para você entender o quanto isso é importante, e eu quero que você, a base disso que a gente vai estar falando um pouquinho aqui nesse vídeo, tá lá em Marcos 7, 8 até Marcos 1 até o 13. Você leia aí depois com calma. Eu não vou gastar o tempo nosso aqui, porque eu quero que você faça isso depois. Faça que nos Bereano, estuda tudo aquilo que a gente for estar trazendo aqui, que eu tenho certeza que vai ser ouro para a tua vida aí. Isso é um princípio ou é apenas uma maneira? Então, aqui você vai. A primeira coisa que eu quero falar para você aqui é que você precisa o quê? Descubra o que Deus realmente disse. Você vai ver que esse texto aqui de Marcos, capítulo 7, versículo 8, Jesus ele se depara com duas coisas ali, que é o quê? A tradição e os mandamentos. Tem os mandamentos e tem os homens que estão debaixo de tradição. E ali você vai ver que Jesus ele começa então a questionar esses homens, porque eles já faziam aquilo há tanto tempo, e eles começam a falar aquele versículo que fala sobre lavar as mãos, por que seus discípulos comeram com a mão suja, porque eles tinham a tradição de sempre estar lavando a mão antes de comer. Só que nota que isso que é, para nós hoje, nós poderíamos falar assim, ó, no mínimo higiênico, né? Vai lá, lava a mão, cara, né? Só que para eles era cultural, era muito mais do que ser falta de higiene, falta de educação, não. É a ponto de você pegar, endeusar isso, falar assim, cara, isso é impuro para nós. Cara, é a mesma coisa eu falar para você assim, ó, não come o pão sem lavar a mão, porque você vai estar pecando, cara. Você vai estar errando contra a autoridade de Deus. Você vai estar afrontando a Deus quando você come de mão suja. Para nós hoje pode até parecer loucura, mas para esse povo não era, porque para eles o costume ali era Caxias. Eu não sei se você sabe essa nomenclatura aqui. Caxias significa algo que é muito certinho, tem que ser exatamente do jeito que eles falam. Era pessoas extremamente tradicionalistas. E nós sabemos que tem igrejas, né, que também são muito tradicionalistas. E eu falo que a tradição não é errado por si só. Porque a tradição ela tende a você não deixar alguns costumes que são importantes para aquele povo não se perder. Mas uma coisa é você valorizar a tradição, outra coisa é você colocar a tradição acima do princípio de Deus. Ou você falar que aquela tradição é um mandamento de Deus, é que Deus estabeleceu. É muito perigoso isso. Entende? Então, nós precisamos entender o que Deus de fato traz aquilo como princípio, como mandamento, ou aquilo que é cultural. E eu quero aqui falar dos dois lados, tá? Não é só do lado que defende aquilo como regra, como aquele lado que também questiona tudo. Que ele questiona, não porque ele não quer viver, ele questiona porque ele quer que todo mundo viva como ele quer. E aí também é errado. O fato de você, um exemplo, tem pessoas que gostam de. Eu sempre gostei, muito antes de eu conhecer a Deus, eu sempre gostei de andar de social. Então, quando eu vou para a igreja, eu gosto de ir de social. Mas é uma questão minha. Isso não me faz mais santo ou menos santo porque eu gosto de assim, porque outros gostam de jeans ou gostam de bermuda. Eu não vejo dessa forma, entendeu? Agora, do mesmo jeito que é errado, eu olhar para as outras pessoas e falar assim, nossa, cara, o cara não vê nem de social. Entende? Porque eu gosto de ir dessa forma, mas tem muitos que eu sei que são assim. Se você não for de gravata, você não é de Deus. Se você não pregar de terno, você não tá servindo por causa da tradição, por causa da cultura da qual ele defende. Então, do mesmo jeito que eu não posso condenar por ir, a Bíblia fala o quê? Aquele que come carne não fala de quem não come, e aquele que não come não fala de quem come, desde que Jesus seja exaltado.
Então aqui ele está deixando bem claro que as tradições nossas não possam divergir quanto ao princípio. O que está aqui em questão é que Jesus precisa ser glorificado. Então, entenda que quando nós entendemos dessa forma e começamos a colocar cada coisa, nem é só isso, nem só aquilo, a Bíblia realmente ordena isso? É o que a gente tem que perguntar. Isso é uma ordenança bíblica, ou isso é apenas um costume, ou isso é apenas faz parte de uma metodologia que faz assim o assado? Um exemplo simples que a Bíblia ensina é que devemos anunciar o Evangelho e que a gente deve anunciar o Evangelho sempre para todos. E você vai ver o próprio Paulo, que nós estamos falando de uma palavra de Paulo, né? Ele sempre fala assim, que você vai ver Paulo pregou para a igreja de Éfeso, pregou para a igreja de Coríntios, pregou para a igreja de Filipense, de Colossenses. E cada igreja ele vai trazer algo diferente, de uma forma diferente, de uma linguagem diferente, porque era um povo diferente. Mas nota que era o mesmo princípio. Paulo não mudava os princípios em cada igreja que ele ia, não, mas ele mudava a linguagem, ele mudava o foco, porque cada pessoa, cada grupo ali, cada igreja, ele tinha algo, tem algo peculiar que ele falou para a igreja de Coríntio, que ele só falou para a igreja de Coríntio. Um exemplo sobre essas questões de vestes, sobre mulher no rapar a cabeça, ele só falou para a igreja de Coríntio. Por quê? Porque a igreja de Coríntio tinha uma deficiência ali. Você vai ver que tem coisas que ele fala para a igreja de Éfeso, que era uma igreja de alta performance, era uma igreja que performava muito. E ele falou assim: não adianta você performar muito, mas se o seu coração estiver errado. Não adianta nada você estar fazendo certo, você lê muito a Bíblia, você ora bastante, mas você se acha o santo. Você se acha melhor que os outros, porque. Você entende? Então, cada igreja, cada grupo tinha uma necessidade da qual era moldado segundo uma linguagem e é uma forma, é uma capa, é uma metodologia única para aquele povo. Era uma linguagem que era usada justamente para alcançar aquele povo. Então, nota isso. Primeiro, então, essa é a nossa primeira. Segunda prova aqui que você vai ver é que a gente pode até, entenda que a gente pode mudar a metodologia sem abandonar a verdade. Porque muitas vezes nós começamos a defender algo como se nós tivesse, ó, não, se eu mudar a forma de fazer, aí você está mudando toda a verdade, aí você está mudando todo o princípio, porque você mudou a sua forma de se fazer. E não é bem assim que a gente deve analisar. Entenda, a gente sabe que nós devemos glorificar a Deus através de salmos, hinos, né, louvores, e nós fazemos isso de uma forma musical. Só que você percebe que em cada igreja é feito de uma forma. Tem igreja que canta com hino da harpa, tem igreja que já louva sem hino da harpa. Mas nota que o princípio é o mesmo. Então nós podemos usar a mesma metodologia, ou melhor, o mesmo princípio, com metodologias diferentes, porque são povos diferentes. E nota que aquela geração que os nossos pais viveu era uma geração. Era motivado por uma questão. A nossa geração, que está ali o meio termo, que eu falo que foi a geração que se perdeu, foi a nossa, né? Que a gente acha que é essa agora, que está vindo agora, que está vindo perdida. Não, na verdade foi a nossa. Porque foi a nossa que não soube passar o bastão. Foi a nossa que sofreu demais com a visão antiga e achamos que não poderia mais usar a metodologia dos nossos pais, porque foi dura demais, e aí você começou a ser frouxo demais. E agora está aí uma geração que é extremamente inteligente, uma geração capacitada em termos de inteligência, mas não tem estrutura emocional para aguentar uma pressão. E aí você vai colocar lá uma pessoa que tem uma capacidade incrível intelectual, mas não consegue aguentar uma pressão de um líder, aguentar uma pressão de algumas situações, e aí vai ser um líder frágil emocionalmente. E essa é a geração que acabou se perdendo por causa dos nossos medos que nós acabamos transferindo para eles, com medo de que eles também pudessem ter trauma, dele não aguentar o que a gente aguentou, enfim. Às vezes nós temos tanto medo de perder a verdade que acabamos protegendo de uma forma humana, como se fosse uma verdade bíblica. Sabe quando você está com muito medo? Eu falo que é aquele momento em que você segura algo com tanta força, fala, não, isso aqui não vai soltar não, agora eu vou fazer isso aqui de uma forma certinha, eu vou segurar isso aqui mesmo, porque não pode, isso aqui não pode se perder, é um princípio que não pode se perder. E aquilo com tanto medo, você começa a apertar, 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 que ou ele estoura na tua mão, e aí você arrebenta a verdade, ou então ele sai pelos dedos, ou então você aperta tanto que ele espirra longe. Sabe? Então é mais ou menos isso. Muitas vezes a gente está segurando com aquilo com tanta força de perder, quando na verdade o que a gente precisa é se manter na relação
com o Espírito Santo, estar sempre na comunhão do Pai, estar sempre junto com o Pai, estudando sempre, sim, entendendo o poder da metodologia, de entrar numa fusão com essa geração, que é importante, sim, a gente fazer parte desse universo para poder trazer, que é aquilo que eu falo que é talvez o desafio maior hoje da igreja, sabe? É trazer aquilo, contextualizar o princípio que sempre vai ser perene, um princípio que sempre vai ser, ele não é mudável, ele é imutável, o princípio, mas a forma de trazer esse princípio, ele vai mudar. E se a gente ficar rígido demais nessa situação, nós não vamos conseguir alcançar o coração dessa geração. Então, entenda aí, e aqui eu quero terminar no nosso terceiro, que é coloque todo método à prova. Entenda uma coisa, se a pessoa não está permitindo você colocar o método à prova, alguma coisa tem. Alguma coisa tem, irmão, porque a verdade ela sempre se sustenta. A verdade ela sempre permanece. Você pode colocar, a prova disso é a própria Bíblia. Você pode ver que ela passou milhares e milhares de anos, até hoje. A ciência não consegue jogar por terra tudo aquilo que está escrito. A ciência não consegue provar, porque tem coisa que é milagre, então ela não consegue provar. Como ela não conseguiu provar muitas coisas, depois no decorrer dos anos, ela foi comprovando. Um exemplo disso, a Terra era redonda. A Bíblia já falava que a Terra era redonda, mas a ciência só descobriu isso muitos anos depois. Então tem muitas coisas que estão ali, está escrito ali, mas a ciência ainda não confirma aquilo. Mas ela não consegue derrubar nada daquilo que está escrito. Então, se você não consegue colocar uma metodologia à prova, aquilo já tem uma suspeita. Entende? Porque você vai ver que até os próprios discípulos, ele falava, né? Você vai ver em Gálatas, ele fala muito sobre isso. Ó, se nós trouxermos algo diferente daquilo que nós estamos explicando para você, se nós trouxermos algo diferente daquilo que nós estamos mostrando para você, dos ensinamentos, desses princípios aqui, que seja amaldiçoado, ainda que seja nós ou um anjo de luz que venha do céu, se trazer fora desse conceito, que seja anátema. Então ele está trazendo ali algo que blinda até mesmo eles. Falou, nós não somos eternos, nós vamos passar. Mas esse princípio aqui não vai passar. É o que a palavra de Deus fala, vai passar céus e terra, mas a minha palavra não vai passar. Porque não é só a questão de se funciona ou não. Porque muitas vezes a gente deixa de questionar, porque nós fica que não, mas está funcionando. Nós fazemos desse jeito, porque sempre foi feito desse jeito. Está funcionando, por que a gente tende a mudar aquilo que sempre funcionou? Tá bom, sempre funcionou, mas às vezes você está fazendo porque o método que você está usando está dando certo aos teus olhos. Porque às vezes o que é dar certo? E eu falo porque eu tive uma experiência muito importante com Deus em um momento da minha vida, e eu vou fechar aqui com esse depoimento para vocês, porque foi muito importante para mim. Eu fui enviado uma vez para assumir uma igreja em São Paulo, né, em Arujá, uma das cidades da Grande São Paulo ali. Eu fui lá, nós fomos lá, eu e minha esposa, né? Fomos lá para cuidar de um povo. E foi muito maravilhoso o que nós vivemos lá. E conhecemos pessoas, nós não conhecemos a cidade, nós não conhecemos ninguém lá, nós não conhecemos nada. Nós fomos lá como enviado mesmo, né? Nosso pastor nos enviou e tudo. E foi maravilhoso, só que foi um momento muito difícil, nós passamos por muito desafio, principalmente financeiros, mas nós foi um tempo de muita fé, sabe? Foi um momento muito forte, assim, que a gente pôde experimentar muito da graça de Deus, sabe? Nos acolhendo, nos ajudando. Mas para nós, como pessoa, quando nós fomos para lá para estabelecer uma igreja, e na nossa mente, o que era ter sucesso? Ter sucesso era ter ficado lá, a igreja ter permanecido, ter crescido e ter estabelecido. E não foi isso que aconteceu. Depois de alguns tempos, se eu não me engano, acho que foi quase 2 anos, nós temos que voltar, porque acabou que o projeto não foi para frente, né, por várias situações. E quando eu voltei de lá para cá, nossa, eu voltei muito mal. Voltei muito mal, voltei desiludido, a ponto de acreditar que eu falei, esse cara, eu não vou mais mexer com isso, vou não trabalhar mais com isso, não. Deus me tirou da frente da obra, de estar na frente de uma igreja, para voltar a trabalhar. Eu vim para trabalhar como gerente numa empresa. Eu falei, cara, eu não vou mexer mais com isso, eu vou só trabalhar, cuidar da minha vida, cuidar dos meus filhos, e pronto, acabou. Eu fiquei muito desiludido. E depois de 3 meses aqui, eu estava vivendo uma vida que eu não imaginei. Estava vivendo uma vida, morando numa casa top no centro da cidade, andando de carro zero.
e aquilo assim, minha vida foi mudada, e ao mesmo tempo eu fiquei com aquilo na mente, né? Falei, nossa, cara, como assim, né? Lá eu servindo a Deus lá e voltei, e eu sempre orando para Deus, né? Falei, Deus, mas o que aconteceu de errado? Por que que não deu certo? Né? E às vezes até as pessoas mesmo questionavam, né? Ah, mas colocou, sei lá, e acabou não dando certo e tal. Até o dia que Deus me confrontou. E aí ele pegou, falou para mim assim, ó, e guarda esse ensinamento no teu coração. Ele falou assim, Divaldo, quem te mandou para lá? Quem que abriu aquela porta lá? Eu falei assim, Senhor, foi o Senhor que abriu essa porta. Eu tenho convicção de que foi o Senhor. Ele falou, disse bem. Se foi eu que abri essa porta lá, quem é o único que consegue fechar a porta da qual eu abri? Aquilo ali engoli seco. Eu falei assim, bicho. Eu falei assim, a porta que o senhor abre, ninguém consegue fechar. A porta que o senhor abre, o único que pode fechar essa porta é o Senhor. Então, se foi eu que abri aquela porta, quem fechou então foi o Senhor. Eu falei assim, então por que você está questionando? Eu falei assim, porque eu vim com sentimento de fracasso. Eu falei, não, você veio com sentimento de fracasso porque você idealizou algo que eu nunca idealizei. Eu te levei para lá porque o que eu precisava te levar para lá para viver experiências diferentes de que na tua casa, na tua cidade você não iria viver, né? Porque aqui é diferente você quando você está no meio dos seus. Então eu precisei levar você para lá porque ia passar um vento diferente aqui, aconteceu várias situações aqui, né? E eu falei assim, eu te levei para lá para várias situações. Eu precisava fazer você viver algo diferente lá. E uma das coisas que ele me fez eu lembrar é que eu lembro que na época, quando eu estava longe, dois dos meus melhores amigos acabaram perdendo o seu casamento e tudo, e a gente era muito próximo, e aquilo ali, sabe, foram duas pessoas que eu levei para Jesus, e aquilo me marcou demais, cara, porque eu longe, eu fiquei, sabe, se sentindo sem força de poder ajudar, mesmo orando, e enfim. Eu sei que aquilo ali também me deu um sentimento, falar, cara, se você estivesse aqui, eu acho que você teria lutado pela gente e tal. E durante um tempo eu até nutri isso, até o dia que Deus me questionou dessa forma também, ele falou assim, ó, se você estivesse aqui, o seu casamento também teria quebrado. O seu casamento, porque você ia tentar pular no rio para salvar eles e ia morrer vocês tudo afogado. Nossa, aquilo ali me trouxe um temor tão grande. Mas o que eu quero que vocês entendam com esse testemunho é que muitas vezes aquilo que nós idealizamos, eu fiz até um vídeo esses tempos atrás que eu falo sobre isso, que Deus não tem compromisso com os nossos sonhos, Deus tem compromisso com os projetos dele, com a palavra dele. Entenda, os sonhos de Deus são maiores do que os teus. Os pensamentos, só que os caminhos de Deus não são os nossos caminhos. Então, muitas vezes, aquilo que você idealizou, falou, não, eu te mandei para lá, mas agora ter sonhado com aquilo ali. Não. É que nem Elias. Você imagina se Elias foi enviado para um vale de Querite, foi lá em Querite, né, na viúva, é, passou por experiências ali, o corvo mandou, trouxe comida para ele, o riozinho estava ali funcionando, e Deus tinha mandado ele para lá. Chegou um tempo que o rio seca, o corvo não vem mais, e aí Deus dá uma outra direção para ele, falou, quero que você vai para outro lugar. Eu já preparei uma viúva ali para te sustentar. E se Elias faz, como muitas vezes nós fazemos, não, Deus me trouxe aqui no riozinho, foi a palavra de Deus, vou ficar aqui. Foi a palavra de Deus, Deus me mandou para cá, tá bom, mas Deus tá, mesmo Deus te deu a palavra para vir, Deus está mandando você voltar. Deus está mandando você ir. Quantas vezes Deus não faz isso? Quantas vezes Deus não permite uma coisa para você ir, depois você tem que voltar? Você vê que o Noé, Deus não deu uma palavra para ele entrar na arca, que era vinho, dilúvio, foi 100 anos construindo essa arca. Depois de 40 dias não servia mais. E a pessoa não vai falar, não, eu fiquei 100 anos construindo por causa de 40 dias. Eu falei, não, eu vou ficar aqui. Entenda que tem coisas que estão funcionando nesse momento e que você vai precisar se mudar, você vai precisar transformar alguma situação, mas foi Deus que te falou? Tá bom, foi Deus, e agora? Não é Deus que está te falando de novo? Por isso que é importante nós estarmos sempre em relacionamento com Deus. Está frequentemente na nossa área relacional. E eu espero que esse vídeo tenha trazido um despertar para você, entender que a metodologia é muito importante porque ela vai fazer alcançar. Mas entenda uma coisa, entenda sempre quando você estiver nesse paradoxo, se serve ao princípio, pode ser usado? São algumas perguntas que você deve fazer, né, para você, porque o princípio ele é um fundamento, ele nunca vai mudar, como nós falamos aqui. Agora, a ferramenta, ela vai mudar. A ferramenta ela pode mudar. Então esteja sempre sensível àquilo que Deus está fazendo para você conseguir discernir,
né, se Deus realmente mandou você fazer daquela forma ou você está fazendo porque todo mundo está fazendo. Você está fazendo porque está dando certo. E nem sempre, e aqui eu termino, tem caminhos que parecem reto para o homem, mas o final é final de morte. Tá ok? Espero que você tenha gostado desse vídeo. Deixe seu like aí para nos ajudar e nos incentivar a estar fazendo, sempre produzindo, aprendendo a cada dia mais. Sou novo aqui ainda, né? Quero aprender muito mais com vocês e é vocês que dão o material para a gente continuar a fazer esses vídeos aqui de relevante. Deixe seu comentário, né? Seja só educado, que a gente sempre tenta ser o máximo educado possível com todos. Então, deixa educado aí, seu comentário vai estar sempre abaixo e eu espero poder te ajudar de alguma forma. Vou deixar um link aí também para você vir fazer parte do nosso Ministério Refúgio, tá? De você saber quais são os seus passos, do que eu faço agora, estou um pouco perdido. É tudo de graça, gente. Entre aí, tá bom? Aí se você. O modo avançado é que você vai investir, mas primeiro, o primeiro passo ele é gratuito, tá bom? Então entra aí no nosso, na nossa, no nosso movimento, naquilo que nós estamos criando, no nosso ministério, e eu tenho certeza que você vai ser abençoado por tudo aquilo que Deus tem nos dado, tá bom? Eu te espero aqui no nosso próximo vídeo e que Deus te abençoe grandemente. Até mais.